bem-vindos! Começamos nosso Armarinho da Arte e hoje temos um programa com uma costura muito simples, fácil, mas bem bacana. Quando a gente vai de piquenique, vai de repente até no carro, vai fazendo um lanchinho no trânsito eterno de algumas cidades, né? Então eu trouxe uma ideia para você que tenho certeza você vai gostar. É um porta-guardanapo que eu fiz de pano e olha, o jeito dele é bem fácil, bem prático. Ele é um quadrado, na verdade. Eu coloquei até um botãozinho de melancia para deixar mais, né, na temática do pano que eu escolhi. Ele é um quadrado. Ele tem um forro dentro, né, de xadrez, que combina com as cores do meu porta-guardanapo. E depois, com vários elásticos, a gente vai prender aqui na nossa melancia, tá bom? E fechar, então, o nosso porta-guardanapo, certo? Eu coloquei aqui, até coloquei uma mesinha, como que a gente está de piquenique aqui no nosso cenário, mas é um convite para que você também nos acompanhe nessa costura do programa de hoje. Então não perca, as dicas são bem fáceis, mas vale a pena dar uma olhadinha para você poder fazer ali de casa o seu trabalhinho de costura. E já agora quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha através da internet. Tem muita gente que às vezes não consegue acompanhar no horário do programa, que é toda segunda e quarta-feira, 3 horas da tarde, mas tem muitos que nos acompanham através do YouTube ou também no blog. Então entra lá, novotempo.com/armarinho da arte. Você tem todos os programas, listas de materiais e muito mais para poder continuar aprendendo, para poder continuar compartilhando. E nas nossas redes sociais é sempre bom dar uma lembrada no Face e no Instagram, @armarinho da arte. Você tem muita dica boa e também fica por dentro das novidades da semana. A gente vai então conferir a lista de materiais. Começamos já o nosso trabalho de hoje. Para fazer o porta-guardanapo de tecido, precisamos de tecido estampado, tecido xadrez, elástico fino, botão de frutinha, régua de patchwork, cúter, alfinetes, máquina de costura e linha. Bom, então, como eu falei no início, é um trabalho bem simples até, né, fácil de fazer, mas que precisa ter algumas dicas como para você fazer o seu trabalhinho e dar certo. Eu trouxe aqui os guardanapos de maior tamanho, tá? Você vê que você vai no supermercado e tem vários, tem uns que são mais pequenininhos, que eu gosto muito também, mas eu trouxe maior para que realmente a gente possa olhar melhor aqui no nosso programa, né? Então, eu peguei vários dos guardanapos e fui tirando a medida, fui olhando quanto seria realmente o tamanho que eu teria que ter para que ele cobrisse e fechasse bem aqui o meu porta-guardanapo, tá? Se você vê, quando a gente põe ele certinho, assim, direitinho, ele fecha, cobre bem o papel, né? Então é mais fácil quando a gente leva numa cesta de piquenique, né? Uma lancheirinha e tal, de repente vai no parque ou vai na praia até e precisa ter, é um jeito mais fácil de proteger, que não suje, né? Que não esteja em contato com grama, bom, enfim, com qualquer outro lugar que não seja a mesa ou a sua toalha de piquenique. A medida que eu usei para fazer esse particularmente foi 26 por 26. Só que a gente tem que lembrar que tem que deixar 1 centímetro de costura para cada lado. Então, seria 27, 28 por 28, tá? Então, com a ajuda da minha tábua de corte, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos começar a partir do 10 para eu ter mais espaço para cortar. Então, você pega os dois tecidos, o da melancia, o que você quiser escolher, né? Seja de frutinhas, pode ser até de estampa. Eu sempre tento ser mais temática, mas isso depende um pouco do gosto de cada um. Vamos medir primeiro, ó, para ver que tá certinho, porque está meio torto aqui esse tecidinho. Então, vou tirar 1 centímetro dele para que ele fique bem retinho mesmo. Com canetinha, eu já vou medir aqui, tá? E aí,
eu vou colocar 28, que seria 10, 20, 28, 38 ali. E deixa já medir com a própria régua os 28 daqui, para que assim a gente ganha tempo. Ali e depois pego a régua de novo. Você pode usar o cúter ou pode usar a tesoura. Eu usei o cúter até quando eu fui fazer ele, né? Que eu fui preparando. Só eu vou cortar com a tesoura agora porque como eu não quero colocar a cabeça muito na frente para vocês enxergarem ali, senão com o cúter não enxergo onde que eu tô cortando. E melhor sempre você cortar em pé, né? Para exercer uma força maior ali no cúter. Aqui. Por isso que eu marquei já, para ele ficar bem quadradinho. Esse tecidinho eu vou reservar, vou deixar a um lado ali. Aqui já cortamos. Perfeito. Ali já teria uma parte e agora vamos ver se ele ficou certinho. E essa partezinha teria que tirar. Então, ali eu já acerto, porque tem uma parte que está maior que a outra. Tem que tirar um meio centímetro aí. E aí sim, vou pegar já o cúter. Ok, perfeito. Gente, um trabalho que realmente, como eu falei para vocês, não tem segredo, porque eu vou colocar um pano do lado de dentro, né? Esse seria para fora, esse seria para aqui dentro. Aí, o que a gente vai trabalhar agora vai ser com os elásticos, tá? Eu trouxe esse elastiquinho bem estreitinho até, né? Ele tá todo bagunçado aqui, pobrezinho. Tem que dar um jeito nesse elástico aqui. Mas pode ser um elástico colorido ou pode ser um outro desse. Vamos cortar mais ou menos uns 6 centímetros cada ladinho. Preciso cortar 3, tá? Porque num dos cantos eu vou ter o botão. E nos outros 3 cantinhos vamos ter o elastiquinho. Perfeito. Aí já estão os 3 cortadinhos. Já vamos colocar então o tecido para a gente passar a costura. Mas como é um quadrado, eu preciso realmente que ele esteja bem acertadinho, tá? E bem certinho, um lado e o outro. Eu gosto sempre de passar os tecidos até quando eu vou costurar, para que ele esteja bem bonitinho. Mas agora não vou fazer porque o nosso tempo senão não rende. Então, sempre que você vai fazer um trabalhinho assim, que é um quadrado, um retângulo, precisa deixar bem certinho, então eu sempre recomendo, até para quem tem prática, né? Traçar uma linha reta com uma canetinha. Se vai deixar 1 centímetro para a costura, então que seja esse centímetro. Porque muitas vezes, mesmo tendo prática, a gente está costurando e o tecido vai se mexendo. Então, pode que fique um lado diferente de outro. Para que isso não aconteça, aí a gente marca com uma canetinha, pode ser canetinha de tecido, eu estou marcando com uma comum, não é só. E pronto. Agora vou nesse outro canto, tá vendo? Porque como eu cortei com tesoura, o bom do cúter é que ele fica bem certinho. A tesoura já pode dar uma enganadinha. Então eu vou acertar aqui. E aí na costura a gente acerta.
Coloca. Lembrando que eu preciso deixar uns 7 centímetros pelo menos para poder virar, né? O nosso paninho. Prontinho. Ah, eu fiz bagunça aqui, moldei a tampa de um lado e de outro. Bom, aí eu coloco alguns alfinetes e o elastiquinho que a gente cortou no início, lembra? Agora faz pouco tempo. Eu vou juntar, tá? E vou colocar em 3 cantinhos, como a gente falou. Então, bem aqui no cantinho. Eu cortei 5 centímetros desse elastiquinho, não cortei muito porque senão depois fica sobrando e acaba não prendendo o estojinho, né? Vou colocar em um canto e vou colocar nesse outro. Coloco um alfinete também para que ele não saia. Na hora de passar a costura, segura bem, até faz um arrematezinho ali para que ele não saia, tá bom? E aqui teríamos outro cantinho. Nesse aqui, a gente depois que virar, vai colocar o botão. Ok? Perfeito. Agora, gente, só falta passar costura. Eu vou passar então nos lugares que eu tenho esses elastiquinhos, tá bom? Todos eles que eu fui marcando. Vamos passar todo aqui e aqui também. E desse lado eu posso deixar mais ou menos 7 centímetros, por exemplo. Até eu posso fazer uma marquinha, para quem está começando, é sempre bom a gente ter uma guia, né, para poder lembrar. E depois já viramos, colocamos o botão e prontinho. Vou fazer um breve intervalo, mas eu volto já com mais Armarinho da Arte. Não vai embora. Estamos de volta com mais Armarinho da Arte. Hoje trouxe uma dica para quem está começando na costura e às vezes também serve para quem já está mais craque na costura. A gente te passa algumas dicas que você pode usar na hora de fazer um piquenique, por exemplo. A gente precisa levar guardanapos e para levar eles bem protegidos e até de um jeito mais bonito, olha, a gente trouxe um porta-guardanapos que ele é forradinho de um tecido por dentro, tá? E prende de um jeito muito fácil, que é usando um botão. Como eu escolhi tecido de melancia, até coloquei uma melancia ali, olha que bonitinha, minha melancia. Aí, bem agora pro verão, né, a gente por aí vai num parque, fica embaixo de uma árvore, faz um piquenique com amigos, é um momento bem gostoso, né, e precisa de levar alguns elementos. Então, uma vez que você fecha esse porta-guardanapos, aí o guardanapinho fica mais protegido, né? Para você poder guardar. A gente colocou alguns elásticos e fica bem bonitinho. Vou deixar assim ele abertinho para vocês acompanharem enquanto eu vou costurando. Eu estava falando agora no primeiro bloco do programa, algumas dicas fáceis para você começar sua costura. Então, cortamos 2 quadrados de tecido, um do tecido xadrez, tá? Eu escolhi um xadrezinho verde que combina com a melancia aqui, com alguns detalhes da melancia. E o da melancia já está viradinho, né? Também 26 centímetros, na verdade vai ter o estojinho, o porta-guardanapo. Eu fiz 28 por 28 para garantir 1 centímetro de costura de cada lado. Aí a gente já colocou os elásticos, o elastiquinho eu cortei de uns 5 centímetros de comprimento e coloquei num cantinho, em outro e em outro por aqui. Nesse aqui eu vou colocar o botão depois que eu virar, tá? Já marquei com a régua de patchwork 1 centímetro para deixar bem certinho e bem quadrado também, senão depois quando a gente fechar com o guardanapo vai dar diferença. Eu vou então agora na máquina de costura e enquanto eu vou costurando, tenta segurar bem o elástico, dá até um reforcinho aí na costura para que ele depois não saia, porque quando a gente puxa pode acontecer, né? Então, vamos lá. Vamos começar daqui, que seria a parte que eu vou deixar
aberto. Sempre que eu começo, dou um arremate. Aí. E aqui não tem segredo. Cheguei até a esquininha, aqui até o cantinho onde tenho marcado com caneta, aí viro o pezinho e continuo a costura. Vou tirar os alfinetes. E aí que está o elástico, eu dei um arremate, viu? Volto aqui ao ponto onde temos a marca para costura, né? Eu reforcei bem esse cantinho, tomara que ele não solte, que às vezes acontece. Qualquer coisa você segura com os pontinhos da mão. E aqui, novamente, vou arrematar. Ok. Chego até aqui, encaixo de novo. E aí não tem segredo, gente. Continuo a costura. Chegando mais perto, aí já tiro o alfinete que está segurando o elástico mais uma vez. Arremato. Para que ele não solte. Virei. Encaixo a agulha no mesmo ponto. E aí já finalizo. Ok, chegamos ali. Agora, para a gente poder virar, o que eu faço vai ser cortar o ângulo, tá? Cuidado de você não cortar a costura que você fez, já que também gastamos um tempinho para arrematar, né? Para deixar bem certinho, que ele não saia mesmo o elastiquinho, tá bom? Vamos ver se deu certo. Aqui, pelo cantinho, assim, por esse espaciozinho que eu deixei, de 7 centímetros, aproximadamente, tá, gente? Mais ou menos para você ter uma referência só. Eu vou virar esse paninho. Depois vou chegar no cantinho com uma tesourinha para deixar ele bem bonitinho. Esse é um trabalho que fica bacana, passa... Tá? Passa com ferro para deixar as costuras bem bonitinhas, bem feitinho. Se você quer fazer tudo uma volta, um pesponto, também fica muito bacana, tá? Com a própria máquina de costura, né? E aqui eu vou dobrar, deixa eu ver, vamos daqui a pouquinho, para poder fazer uns pontinhos na mão para fechar essa partezinha que ficou aberta. Esse aqui, ó, ai, tá vendo? Por mais que eu segurei, olha, difícil. Às vezes esse elástico solta fácil, mas depois eu seguro com costura à mão. Eu puxei muito, com força ele saiu. Bom, vamos lá então. Aqui, passa o ferro. Deixa bem bonitinho.
aqui você vai fechar com os pontos na mão, certo? E onde saiu o elástico, eu vou ter que depois fazer um reforço aí, a mão mesmo, tá? Ele fica um quadradinho, tá? Então vai ficar os 3 pontinhos com elástico para você poder pegar o seu botão. Então, ó, quando você quiser pôr, vou fazer um teste com esse que eu trouxe aqui. Eu tenho, né, o guardanapo. Aqui, deixa eu ver, porque às vezes ele não encontra certinho ali, né? E ali, ó. Às vezes, dependendo do tamanho do guardanapo, você vai encaixando ele até que ele feche as 4 pontinhas de um jeito bem bacaninho, tá? O que eu vou fazer agora, vou pôr um botão em um desses pontos aqui, tá bom? Então, ó, eu trouxe vários botãozinhos para você ver. Trouxe um sorvete, trouxe um botão de uma cor bonita, assim, coloridinho, tá? Vou mostrar ali na mão para vocês. Trouxe um cupcake, tem uma bolachinha, tenho várias cores assim, como para deixar ele escolher um que fique bem bonitinho. Como não tinha mais melancia, ou, aliás, tem umas melancias, mas são muito pequenininhas, acho que nem vai dar para mostrar na tela. Vou colocar esse botão assim, que o vermelho dele tá bem bonito e combina com uma das partes da melancia. Então, pego uma agulha, deixa eu pegar uma agulhinha aqui que esteja livre. Vou pegar uma linha e costura o botão, faz na mão mesmo. Eu sei que a máquina de costura até tem uma função, né, para costurar botão. Eu nunca fiz, confesso para vocês. Eu prefiro fazer na mão. Não sei se tem gente que tem prática para fazer isso, mas tem que trocar pezinho, tem que fazer tanta coisa que eu prefiro já ir direto na mão. Aí, passa por dentro, que não dê para ver a linha. Tá? E aí já passo o botão, dá umas 4 voltinhas pelo menos. Para ele fechar direitinho. Como eu falei para vocês, é um trabalho mais para iniciantes. A gente sabe que tem muita gente que assiste o Armarinho que nunca pegou numa máquina de costura. Várias pessoas que entram em contato com a gente até que falar e faz coisa bem simples para a gente pegar no jeito. Hoje foi uma dica que serve para quem já está mais craque, né? E também para quem está começando. Para quem está mais craque é uma dica, né? Para você fazer um porta-guardanapos para seus piqueniques de verão. Bom, vamos lá então? Vamos fechar? Aí eu pego o elastiquinho, fechei. Eu acho que teria que ter colocado o botão mais na ponta aqui, mas tudo bem. Como a gente está com um pouco de pressa, às vezes você fica, né, não fecha totalmente. Bom, ali ele ficou, essa é a parte que saiu o meu elástico, mas aí teria que ficar também certinho para vocês levarem então seus guardanapos num piquenique. Fica um jeito diferente, assim, bonitinho, e um trabalho que fazemos rapidinho ali em casa, não custa nada, né? Um retalhinho de pano e já você tem um trabalho diferente, uma coisa feita por você. A gente já precisa ficar por aqui, mas sempre estamos preparando coisas novas para poder deixar mais perto de você dicas, coisas que podem te servir para esse final do ano, para presentear, para você mesmo, para poder enfeitar a sua casa, deixar bem bonita. É muito gostoso quando chega essa época do ano. A gente vai fazendo um balanço, né, do que foi nosso ano 2016. Mas vou ficando por aqui. Entra no nosso blog, tem muita dica boa para você na novotempo.com/Armarinho da Arte. Eu te espero no próximo programa. Um abraço grande, fica com Deus. Tchau!